eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje o assunto é sério. Nós vamos falar sobre saúde do homem. Nós estamos recebendo o Dr. Elge Werneck, que é oncologista e vai esclarecer algumas dúvidas para a gente. Tudo bem, Dr. Elge? Tudo bem, Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer, tá? Prazer. No Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre devido a complicações do câncer de próstata. Esse dado é alarmante. Quais os principais fatores que contribuem para essa estatística? Assusta, né, Patrícia? Assustador. Você pensa, nós estamos falando em aproximadamente 65, 70 mil novos casos só no ano de 2019 de câncer de próstata no Brasil. Se somarmos com todos aqueles pacientes que já tiveram câncer ou que convivem com o câncer de próstata no Brasil, sem dúvida alguma a gente vai se aproximar de 500 mil pessoas. O objetivo e a clareza que a gente consegue perceber é que isso bate na porta da nossa casa, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. É muito difícil hoje um indivíduo não ter algum conhecido, seja um avô, um tio, pai de um amigo, que tenha passado pelo câncer de próstata. A gente sabe que 1 em cada 6 homens desenvolverão câncer de próstata no decorrer da vida. E existem alguns fatores que aumentam o risco do câncer de próstata acontecer. 2 fatores são classicamente muito sólidos e muito bem definidos. Primeiro é o histórico familiar de algum parente de primeiro ou segundo grau com câncer de próstata. Então, é o seu pai, o seu avô, o seu tio, o seu irmão. Isso sim é um fator de risco relativamente importante para o desenvolvimento de um novo câncer de próstata nesse indivíduo. Um outro fator de risco muito importante também é a raça. Os indivíduos negros, eles têm um risco bem maior do que o indivíduo branco. Isso posto, indivíduos com histórico familiar positivo e indivíduos negros devem estar muito mais atentos do que a população geral. Quando a gente fala em 38 minutos para cada morte, a gente está atento não só ao número de novos casos, mas também à gravidade dessas doenças. Um dos fatores principais é o diagnóstico tardio. A gente sabe que a gente tem ferramentas para fazer o diagnóstico precoce e, fazendo-o, a gente tem uma possibilidade curativa muito maior. Entretanto, a nossa população ainda mostra-se bastante resistente à busca por médico em fases sem sintomas, sem manifestações clínicas. É aquilo que a gente escuta leigamente dizendo: quem procura acha. Justamente. É justamente porque quem não procura naquele momento que não sente, encontrará em alguma fase da vida doença e provavelmente em cenários mais avançados. Cenários mais avançados estão relacionados a prognósticos piores. Então talvez passe por aí. O principal fator dessa mortalidade alarmante do câncer de próstata encontra-se num diagnóstico tardio. A doença, quando diagnosticada em fases iniciais, tem perspectivas de cura muito animadoras. E quais as principais formas de prevenção? Prevenir o câncer de uma forma geral é ter práticas de vida saudáveis. Dizer não ao sedentarismo, e quando a gente fala dizer não ao sedentarismo, a gente sugere que os indivíduos pratiquem pelo menos durante 5 vezes por semana atividade de moderada intensidade por 30 minutos, de preferência priorizando atividades aeróbicas. Então é a caminhada no quarteirão, é a corrida, é a pedalada, é a natação. A gente deve priorizar alimentos in natura, alimentos frescos e o mínimo possível de alimentos multiprocessados. Estamos voltando à época de consumir frutas, legumes e verduras, abrindo mão do que a geração passada consumiu. Lasanha industrializada, pizza industrializada, legumes, verduras enlatados, tudo isso que é multiprocessado recebe em cada um desses vários processos
uma quantidade grande de produtos químicos. E esses produtos estão intimamente relacionados à incidência de câncer, não só de próstata, como de vários outros. Então, talvez estejam aqui as duas ferramentas mais importantes. Atividades físicas, consequentemente com redução de peso, e uma alimentação, uma ingesta priorizando alimentos frescos. Mas gostaria de lembrar que o principal vilão da humanidade continua sendo o tabaco, seja o cigarro tradicional ou mais contemporaneamente os cigarros eletrônicos. Gostaria de falar que o álcool é um fator de desenvolvimento de risco de câncer, talvez a única substância que contém álcool e que tem um estudo sugerindo que ele não seja maléfico é o vinho, em dosagens moderadas, não extrapolando 2, 3 doses por semana. Tomar cuidado com o sobrepeso e, consequentemente, com as doenças crônicas a ele relacionadas, também são ferramentas importantes para reduzir o risco do câncer de próstata. De uma forma geral, prática de atividade física, uma alimentação saudável, controle de peso, dizer não ao tabagismo e uma ingesta bastante regular e não exagerada de álcool são ferramentas que podem sim reduzir o risco de câncer de próstata, mas também de vários outros. Sim, de várias doenças, né? Vida saudável é sempre o caminho. É por aí. Quem precisa fazer o exame de prevenção e qual a periodicidade? Todo homem, tá? Todo homem precisa iniciar o rastreamento do câncer de próstata a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, todo homem deve procurar o seu urologista e deve ser submetido a basicamente 2 exames. O exame clínico, também chamado de toque retal, sim, e o exame de sangue para fazer a dosagem de uma proteína chamada PSA. Um não substitui o outro. Atenção! O exame de sangue não substitui o toque e o inverso é verdadeiro. Existem vários casos de doenças, de câncer de próstata, por exemplo, em que o PSA está alterado e o toque não está, e o inverso também é verdadeiro. Por isso, a única chave de segurança é fazer o toque retal e fazer a coleta do sangue para fazer a dosagem do PSA. Importante dizer que todos os homens a partir dos 50, exceto aqueles indivíduos com risco mais aumentado. Esses indivíduos, como nós dissemos, que têm histórico familiar positivo ou da raça negra, devem começar essa visita ao seu médico, ao seu urologista, a partir dos 45 anos. E é importante lembrar que essa busca por uma avaliação clínica em fases sem sintomas, assintomáticas, aumenta muito o diagnóstico em fases precoces e, consequentemente, fazendo-se o diagnóstico numa fase inicial, as possibilidades curativas, mas cura mesmo, são muito, muito grandes. Esses números podem ultrapassar os 95%. Mas para que nós atinjamos números tão animadores, nós precisamos que a população se conscientize, que busque os médicos no momento oportuno e aí sim ela vai ter uma possibilidade de que, se porventura tiver de frente do câncer de próstata, ficar livre dessa doença de forma definitiva. O exame de toque retal ainda é um tabu? Claro que é um tabu. E ele é um tabu por questões meramente culturais. Sim. O homem é o provedor, o homem é uma fortaleza, o homem é uma barreira intransponível. Então, jamais o homem pode ser colocado em situação ou em posição vulnerável, sim, como se imagina numa situação de toque retal. Acho que é importante lembrar que o toque retal ele é feito de forma extremamente respeitosa, de forma indolor. Não vou dizer que não é desconfortável, mas ele é indolor. Ele é feito com o médico utilizando luva, utilizando lubrificante, para que ele possa, com um toque que não dura mais do que 5 segundos, palpar a superfície da próstata. Como grande parte dos tumores da próstata iniciam-se nessa superfície, nessa periferia prostática, o simples toque pode fazer o diagnóstico de um nódulo. Sim. Se esse nódulo será um câncer ou não, são outros 500. Mas o simples toque pode identificar alterações na próstata. Então, que nós consigamos entender que no mundo contemporâneo, onde a gente se propõe a viver mais,
ser produtivo, em que a gente busca conviver com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, gerações e gerações. A gente precisa se despir de alguns preconceitos, e esse nada mais é do que um preconceito extremamente antiquado, ultrapassado, e que nós, eu como médico, promotor de saúde, você como homem que nos assiste agora, que nós consigamos passar para os nossos próximos a necessidade de entender que o toque retal salva vidas. Sempre digo, se você não tem segurança, se você não se sente disposto a fazer o toque, a buscar saúde por amor próprio, que o faça pelos seus. Aposto que se você perguntar para o seu filho, para a sua esposa, todos eles te encorajarão. Com certeza. Então fica a dica, prevenção é o melhor caminho e vida saudável. Obrigada pelas orientações, doutor Elge. Obrigado, Patrícia, é um prazer sempre poder estar aqui com vocês, a gente está à disposição. Obrigada. Obrigada a você, siga o nosso canal e confira mais entrevistas. Até a próxima. Até lá.